Boa noite. Vamos começar mais um Terça no CREA, aqui pelo YouTube. Que bom estarmos juntos. Nós abrimos agora mais um projeto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. O Terça no CREA, que tem o objetivo de valorizar e capacitar o profissional do sistema, bem como contribuir com temas relevantes para a sociedade, de sucesso. Ele foi fundado em 2016, é um projeto, como eu falei, pioneiro, que abre espaço para network, para conexões profissionais de qualidade. Nessa fase de pandemia, nós tivemos que adotar o formato de live pelo Instagram do Conselho, webinar do Conselho, mas o objetivo é sempre estar junto de você, profissional, empresário, da engenharia, agronomia e das geociências, e a você, cidadão, cidadã. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Suênia Aragão, sou chefe da Divisão de Comunicação, Projetos e Marketing do CREA-PE, e hoje estou representando o presidente Evandro Alencar, que envia abraço a você, Tibério, palestrante, e a todos os participantes. O presidente precisou estar em outro compromisso, mas acompanha com toda a atenção a nossa agenda. Falar hoje sobre aspectos relacionados com a durabilidade das pontes da cidade do Recife. A cidade, conhecida como a Veneza Brasileira, tem cerca de 50 pontes e merece toda a nossa atenção por seu valor histórico, funcional na mobilidade e até afetivo. Seja muito bem-vindo, Tibério Andrade, engenheiro civil, doutor em engenharia de materiais e sócio fundador da Tecomate. Tibério, a palavra é sua. Sucesso no nosso Terça no CREA de hoje. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí, o convite, do CREA, para participar de mais uma terça-feira. Acho que é a terceira ou é a quarta vez que eu participo. Num tema assim, bastante relevante, em que eu vivo o meu dia a dia nessa área de tecnologia de concreto e durabilidade das edificações, num tema que a gente vem discutindo já há alguns anos, com os problemas das pontes da cidade do Recife, de deterioração, de problemas relacionados com a durabilidade das pontes. Então, é uma satisfação tá aqui para apresentar, vou fazer uma pequena apresentação, mostrando esses aspectos que estão no tema. Tá? Então, Suênia, posso começar, não? Tá, então, para não me alongar muito, vamos começar aí com a nossa apresentação. Deixa eu abrir aqui. Então, como eu falei para vocês, quer dizer, nós vamos abordar hoje uns 45 minutos sobre as questões relacionadas com a durabilidade das pontes da cidade do Recife. Antes de começar uma apresentação, ou já apresentando, vou mostrar essa figura esquemática, mostrando aí a cidade do Recife com as diversas pontes que fazem parte do sistema viário. A cidade do Recife é conhecida como a Veneza Brasileira, e tem uma gama muito grande de pontes, com aspectos aí arquitetônicos e estruturais distintos, como também em idades aí também bastante variada, em função aí do crescimento viário da cidade do Recife. Então, se você observar aqui, essa figura foi tirada lá do passeio do catamarã, eu tirei uma fotografia que exemplifica ou mostra bastante o aspecto assim, das pontes da cidade do Recife. Então, a gente vê aqui o bairro da cidade do Recife, que foi o Recife nasceu nesse bairro, e aí tem três pontes importantes aí, a ponte Maurício Nassau, que é a ponte mais antiga
do Brasil, né? É uma ponte já quase, né, centenária, né, se eu não me engano, centenária. Junto dela tem a Buarque de Macedo, também, que é uma ponte, né, bastante antiga, né, e a ponte Limoeiro, que liga o bairro do Recife ao bairro de Santa Amaro, o bairro da Boa Vista, bairro de São José, Santo Antônio. O Recife nasceu nessa ilha, né? E aí são as primeiras pontes. A ponte Limoeiro, né, ela é uma ponte relativamente recente, era uma ponte apenas, né, uma ponte ferroviária, e depois de um certo tempo, quando houve a extinção, o declínio, né, da nossa malha ferroviária, né, foi construída uma ponte rodoviária, né, que liga aí o bairro do Recife ao bairro de Santo Antônio, né? E além, vamos dizer, uma outra ponte também, a ponte giratória, né, uma ponte famosa, que hoje não é mais giratória, né, ela foi demolida e foi construída já num sistema estrutural, né, diferente, né, dessas duas pontes aqui, quase centenárias. E aí vem o bairro de São José, né, Santa Amaro, né, algumas pontes como a Princesa Isabel, a ponte Duarte Coelho, né, e a ponte, né, Boa Vista, que são pontes também bastante antigas, né, tem a ponte, né, 6 de maio, né, 6 de março, se eu não me engano, né, são essas pontes aqui, né, que compõem aqui o sistema viário do centrão aqui da cidade do Recife. E aí você tem, né, outras pontes, né, numa idade mais nova, né, de construção, né, as duas pontes que ligam o Recife, né, a Zona Sul, né, que é a ponte Agamenon Magalhães, que é uma ponte mais antiga, se eu não me engano, na década de 60, né, e a ponte 60 ou 50, e a ponte Paulo Guerra, né, que foi objeto de uma intervenção, né, de manutenção corretiva, né, no início do ano 2000, né, 2001, se eu não me engano, né. E além dessas duas pontes, você também tem o Rio Capibaribe, ele pega aqui a cidade do Recife, né? Você tem duas pontes, né? A ponte Joana Bezerra, a famosa ponte viaduto Joana Bezerra, tem aqui a ponte Joaquim Cardoso, né? Uma ponte mais nova, se eu não me engano, é a segunda mais nova do sistema viário, né, de Recife, foi construído, né, se eu não me engano, construída no ano de 2000, exatamente, eu acho que foi 2000, 2001, né, e temos também a ponte aqui, né, Gregório Bezerra, que é a mais nova, né, de 2003 ou 2002, e outras pontes aqui, a Montocolombó, né, e aqui as pontes, né, dos bairros, né, residenciais do Recife, a ponte do Esporte Clube do Recife, a ponte do Derby, a ponte da Madalena, a ponte da Capunga, né, e a ponte da Torre, né. Lá na frente aqui tem uma outra ponte, totalizando, eu acho que não são 50, né, são menos pontes. Aqui, somando tudo aqui, dá 24, ainda tem algumas pontes aí, a ponte da Caxangá, né, umas 25 a 26 pontes, se eu não me engano, tá? Além dos pontilhões, talvez somando esses pontilhões aí, né, por exemplo, da Avenida Agamenon Magalhães, né, você teria aí, né, essas 50 pontes, tá? E aí, essas pontes, elas foram construídas em épocas diferentes, tá? Sistemas estruturais diferentes, essas primeiras pontes aí, né, elas apresentam o mesmo sistema estrutural, né, longarinas, arqueadas, né, um tabuleiro apoiado nessas longarinas e as vigas, essas longarinas apoiadas diretamente nos elementos de fundação, tá? Depois de um certo tempo, né, na década de 50, 60, começou a se construir pontes em tabuleiro, né, em tabuleiro celular, né, que são as pontes aqui do Esporte, do Derby, né, da Torre, né, pró-tendida, né, e as últimas pontes construídas, a própria ponte também, Joana Bezerra, também é um tabuleiro, né, celular, né, fechado, né, e nos sistemas mais novos, que foram as duas pontes mais recentes, a Gregório Bezerra e a Joaquim Cardoso foram vigas pré-fabricadas, apoiadas em travessas, né, moldadas no local, né? Então, são pontes, assim, em diversas, né, fases do crescimento da cidade do Recife e que apresentam manifestações patológicas, né, bastante diversas, né? Muitas delas já passaram por recuperação, né, e já tiveram uma nova recuperação e assim sucessivamente, porque as estruturas de concreto elas envelhecem, e quando, né, ultrapassam aí não vou dizer a vida útil, né, mas depois de um certo momento, né, você precisa de intervenções aí menos espaçadas,
em função da despassivação da armadura, principalmente porque é o principal mecanismo de deterioração das estruturas de concreto armado, e as pontes da cidade do Recife não são diferentes disso aí, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora na questão conceitual, para depois entrar em detalhe, né, dos aspectos de algumas pontes relevantes, né, sobre o tema, que seriam esses aspectos assim, fundamentais, né, na durabilidade das pontes, não só da cidade do Recife, mas também, né, no Brasil e no mundo inteiro, tá? Então, um dos pontos assim interessantes, quer dizer, que a gente, né, vai, né, aborda inicialmente, né, é porque as intervenções nas obras de arte são feitas em uma situação emergencial, né? Geralmente, aqui em Recife, eu acho que não é diferente do Brasil, né? As intervenções são feitas, com manutenções corretivas, né? Quando a ponte já está num estado elevado de deterioração, se faz uma licitação, né? E essa licitação vai recuperar essa ponte, né? E está muito claro que existem vários aspectos, não é um só, tá? A questão aí, né, da gestão pública, dificuldade aí de verbas, né? Mas o ponto principal, né, que eu sempre falo, né, no Brasil principalmente, é uma falta de conscientização, né, de que as manutenções preventivas, né, e rotineiras que são feitas aí, não só, né, preventivas, como também as inspeções rotineiras, né, levam à redução do custo total de uma obra de arte especial, né? Isso é função de que o custo total do equipamento não é apenas o custo de construção, mas também o custo de manutenção ao longo da vida útil, tá? Então, isso aí é conceitual, né? Mas é um conceito importante de que, né, você gastaria muito menos ao longo da vida útil de uma obra, né, uma obra de arte dessa, como pontes e viadutos, se você fizesse regularmente, né, inspeções e manutenções preventivas, do que esperar que a estrutura entre num estado de deterioração, né, que venha a se fazer aí umas intervenções aí emergenciais, como ocorre com a frequência e como ocorreu aí nas últimas intervenções que foram feitas aí na ponte do Derby e na ponte da Torre, né, em que, né, o problema já existia há muito tempo, tá, né, e quando caiu na mídia social, né, algumas fotografias, né, veio o alerta, né, da necessidade dessa intervenção, dessa manutenção, né, corretiva, que não deveria ser, né, você deveria estar aí, né, o órgão público, a gestão de manutenção, deveria estar fazendo inspeções rotineiras e verificar, né, vamos dizer, numa situação ou numa fase inicial, né, e muitas vezes sem nenhum indício, sem nenhum sintoma, de que aquela situação pode levar, né, com pouco tempo, ou depois de alguns anos, né, problemas, né, mais graves, né, que venha ter a necessidade de uma intervenção, né, emergencial. Então, isso aqui é a lei de Sitter, né, que é uma lei, quer dizer, que a gente sempre fala aí quando vai dar aula, né, de manutenção ou de reparo, né, na área de concreto armado, né, que as intervenções para se obter durabilidade nas estruturas, elas devem ocorrer preferencialmente na fase de projeto e na fase, né, de construção, tá? Então, se eu quero aí uma vida útil, né, estimada aí de 50, 60, 70, 100 anos de vida útil, se eu tomar essas ações na fase de projeto, né, eu vou ter um custo devido a essa procura por essa durabilidade, um custo 1, né, como referência. Né? Se eu não tomar essa iniciativa na fase de projeto, e for tomar essa iniciativa na fase de projeto e de construção, tá? Então, teria um custo 1. Se, né, após a entrega da obra, né, eu não cuidei ou não projetei para uma determinada vida útil, se eu quero que aquela vida útil ela seja alcançada, eu tenho que tomar, né, medidas logo após a sua execução, né, projeto e execução. E aí, numa manutenção, né, nos primeiros anos, né, quando falo manutenção de proteção, porque não foi tomada na fase de projeto, nem de construção, né, eu vou ter que tomar essas ações na fase de manutenção, que é a fase inicial da obra. Né, e esse custo, em vez de ser de 1, ele sobe, e esse custo passa a ser 5. Né?
Se eu for tomar essas ações numa fase em que a estrutura já foi despassivada, ou se já apresenta indícios de deterioração, principalmente de corrosão de armadura, né, que é essa referência da lei de Sitter, né, esse custo ele deixa de ser 5, né, e passa a ser de 25, né, reais. Né? E se eu não tomar nenhuma providência, e essa providência for tomada já, né, com problemas sérios de deterioração da estrutura, né, do equipamento, esse custo passa a ser R$ 125. Então, é uma ordem, né, geométrica de 5, né, essas ações. Né? Então, se procura, de uma forma ou de outra, conscientização, né, de quem trabalha na área de engenharia, na área de projeto e de execução de obras. Né? Não estou falando só de pontes e viadutos, qualquer tipo de obra de concreto armado, uma edificação, o que seja, né, que se tome muito cuidado, né, na fase de projeto, quer dizer, você projetar pensando, né, na durabilidade, né, e o cuidado na execução. Também não adianta você projetar, né, corretamente sobre a durabilidade, né, com conceitos modernos de durabilidade, e na execução você não tomar essas ações, não executar conforme o projeto. Tá? Então, essa chamada lei de Sitter, né, que eu acho que é muito importante para a gente, né, conscientizar, né, a engenharia, né, civil da importância de a gente tomar, né, tomar essas ações, né, precocemente, tanto na fase de projeto, quando a estrutura ainda não foi executada, como também na execução. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, a durabilidade das estruturas de concreto, né, de concreto armado, elas estão, né, tem três calcanhares, né? A fase de projeto, que é inicial, a fase de execução e a fase de manutenção, né? Então, né, você tomando cuidado nessas 3 etapas aqui, né, da fase, né, de uma obra de arte, como são as pontes, você tem uma certa certeza de que vai, né, garantir aquela vida útil projetada. Tá? E aí, eu falo sempre mostra assim esse gráfico, quando eu falo de durabilidade, porque não tenha dúvida que o principal mecanismo de deterioração das estruturas de concreto armado é a corrosão de armadura. Né? Você tem aí expansões internas do concreto, como é o caso aí da reação com agregado, formação de atrigita, né, tardia, mas no mundo inteiro, né, o principal mecanismo que leva à deterioração das estruturas de concreto armado é a corrosão das armaduras. Tá? O concreto, felizmente, né, ele protege a armadura tanto fisicamente como quimicamente, tá? Da corrosão nos primeiros anos, nas primeiras décadas, tá? Por uma questão aí, né, física, de uma barreira física, que separa aí né, o meio ambiente do aço, que está interno ao concreto, como também uma barreira química, né? Todo mundo sabe, a grande maioria sabe que o concreto, né, por ser um material alcalino, né, pela hidratação do cimento, que libera uma grande quantidade de hidróxido de cálcio, que é uma base forte, né, esse meio alcalino protege quimicamente a armadura, né, no interior do concreto. Né? Infelizmente, quer dizer, se essa proteção ela fosse indefinida, né, a gente teria muito menos problemas com o concreto armado. Mas, infelizmente, essa proteção natural que o concreto, né, fornece à armadura, ela é transitória. Tá? Ela, ao longo do tempo, o concreto deixa de proteger essas armaduras e aí começa o processo de corrosão. Então, esse gráfico aqui, ele mostra assim, com muita clareza, né, esse mecanismo, né, de corrosão. Né? Então, a gente pode dividir o mecanismo de corrosão em 2 fases bastante distintas. Tá? A chamada fase de iniciação, né, que é a fase em que os agentes da despassivação, né, que vão aí, né, levar a perda de proteção da armadura no interior do concreto, ele entra no concreto, né, pela superfície, claro, né, e vai, na grande maioria dos casos, entra pela superfície. Você pode ter cloreto interno, contaminação inicial, mas não deveria ter, tá? Mas pode existir, né, uma areia contaminada com cloreto, né, uma água contaminada com cloreto. Você pode já, com o concreto armado, nascer com um percentual elevado de cloreto, que isso não é legal, tá? Não é bom para a durabilidade. Mas os 2 mecanismos naturais de despassivação é o CO2 do ar atmosférico, né? E os íons cloretos. Não existe concreto impermeável, tá? Isso é um conceito errôneo. Existe concreto de maior ou menor permeabilidade em função exatamente, né, de uma série de fatores, dentre elas dosagem do concreto, cura, né, e etc. Tá?
Então, o CO2 encontrado no meio ambiente, quer dizer, no ar que nós respiramos, ele vai entrando gradativamente dentro do concreto, tá? E reduzindo o pH, né? Que é esse pH que torna, né? Que promove a proteção química da armadura dentro do concreto. Então, ele vai entrando, vai reagindo com hidróxido de cálcio e vai reduzindo o pH gradativamente. Quando o pH, né, baixa em torno de 11, né, que o pH do concreto natural é altíssimo, em torno de 13, de 0 a 14 vai para 13. Mas quando o pH baixa de 11 aproximadamente, né, essa proteção, o concreto deixa de proteger a armadura. E aí diz que o concreto, né, que a armadura está despassivada. Tá? Isso pode levar, né, 3 anos, como pode levar 100 anos, né, 50 anos, vai depender do cobrimento de armadura, né, e vai depender também da permeabilidade do concreto. Não existe concreto impermeável, né, mas você pode reduzir essa permeabilidade e dificultar a penetração do CO2, né, para vir a despassivar a armadura. Um outro agente natural de despassivação é os íons cloretos, né, que é encontrado na água do mar, né, e em ambientes próximos em cidades marítimas, né, próximos à costa, como é o caso do Recife, como é o caso de Natal, como é o caso de Fortaleza aqui no Nordeste. Tá? Então, os íons cloretos eles estão no mar, e aí, né, no quebrar das ondas, né, pelo vento, né, alguns íons cloretos eles saem da água e vão permear o ar atmosférico, né, pequenas partículas que vão impactando nas superfícies do concreto armado, e aí ele se deposita na superfície, choveu, né, ele se dissolve e vai entrando dentro do concreto. Interessante que é um processo lento, né, mas progressivo. Né? E aí, quando chega num determinado percentual dentro do concreto, ele também despassiva a armadura. Então, essa fase inicial em que o concreto está protegido, né, vamos lá, tá passivado, porque não existem os cloretos nem CO2, é chamada fase de iniciação. Né? Essa fase de iniciação não existe corrosão da armadura. Tá? O concreto, a armadura está permanentemente, né, protegida. Mas chega um determinado momento da vida útil da estrutura, né, em que esse CO2 ou os íons cloretos, eles atingem a armadura num determinado percentual que despassiva a armadura. E aí a armadura está aberta à corrosão. Tá? Pode haver ou não corrosão, quer dizer, aí você tem aí a questão da taxa de corrosão. Você pode ter taxas mais altas ou taxas, né, mais baixas de corrosão. E aí entra a cinética da corrosão. Né? Então, né, você vai ter uma corrosão, né, mais lenta, uma corrosão mais acentuada, em função principalmente da condição de aeração, né, e de umidade simultaneamente. Então, concretos aqui permanentemente submersos na água, essa taxa de corrosão ela é muito pequena, tá? Ela é muito pequena e leva-se aí, né, muitos anos, né, para que os sintomas da corrosão possam ocorrer. Tá? Então, isso aí, tanto é que é negligenciável estruturas de concreto armado submersas. Né? Agora, se eu tiver um concreto permanentemente seco, com uma umidade relativa do ar muito baixa, né, também não existe corrosão, a taxa de corrosão é muito baixa, né, porque também não existe umidade, né, para formar a pilha eletroquímica. Então, o concreto ele precisa, quer dizer, no interior do concreto precisa de umidade e oxigênio ao mesmo tempo. Se eu tiver com um concreto totalmente saturado, né, existe muita água, mas não existe, né, oxigênio. Se o concreto estiver muito seco, existe oxigênio, mas não existe água e as taxas são muito baixas. Então, a situação mais crítica, né, é a situação em que o concreto ele está parcialmente, né, saturado, né, com ar no seu interior e com umidade. Né? E aí, né, numa situação assim de estruturas de concreto armado muito idosas assim, né, com uma idade mais avançada, né, o que se tem que fazer é tentar afastar a água do concreto. Muitas vezes não se consegue, né? A variação, quer dizer, o nível da água, na variação da maré no nosso rio, você tem uma região ali bastante crítica, né, em que o concreto armado está sempre aí, né, com umidade e aeração ao mesmo tempo. É a região de respingo de maré, a variação de maré que pode estar aí, né, os blocos de fundação, né, as estacas, né, os tubulões, eles podem estar nesse nível, são regiões assim muito críticas, que na execução, no cuidado maior, deveria ser nessas regiões, né, em que seria mais susceptível, lá na frente, quando houvesse a despassivação da armadura,
né, do processo de corrosão, que muitas vezes não se tem o devido cuidado, né, durante a execução. Tá? Aqui, né, um exemplo, né, dessa questão da despassivação, né, eu tenho aqui uma superfície do concreto e a armadura ela está num determinado comprimento, né? E aí a distância, né, da superfície para a armadura, né, vai ser aí o cobrimento da armadura, né? Claro, quanto maior essa distância, eu não posso também afastar muito, porque eu tenho problemas estruturais aí, né? Mas a própria norma brasileira, ela especifica o cobrimento da armadura em função aí da agressividade do meio. Mas aqui um exemplo, né, que eu estou aqui de uma armadura, uma certa distância da superfície. Isso aqui não é constante, tá? Apesar de que é fixo depois da construção, mas esse cobrimento ele varia em função da execução, né? Eu posso ter numa viga, uma região, armadura mais próxima, né, da forma, uma armadura mais distante. Isso aí é a variabilidade que é impossível de a gente manter um cobrimento fixo permanente, tá? E aí, quanto maior essa variabilidade, maiores são os problemas de execução. Mas no tempo T0, toda a estrutura, toda a superfície, quer dizer, toda a superfície, quer dizer, o núcleo do concreto, ele está com pH elevado e não tem cloretos. Mas aí chega um determinado, depois de 10 anos de vida, né, da estrutura, começa a aparecer uma frente, né, de carbonatação, uma frente de cloretos, que ela avança ao longo do concreto. Nesse caso aqui, nesse exemplo, com 10 anos, essa frente está muito distante, né, da armadura. Então, pode-se supor que a despassivação não ocorreu ainda. Existe muito mais tempo aí para despassivar. Depois de mais 5 anos, essa frente avançou mais um pouco, porque isso é um processo natural de envelhecimento, né? Isso aqui, essa frente ela pode ter uma taxa maior ou menor em função de uma série de fatores, mas ela entra, ao longo do tempo, ela vai penetrando. Com 15 anos, ainda garanto aqui que a despassivação ainda não existe, ou está muito incipiente, tá? E aí, à medida que o tempo vai passando, essa frente de carbonatação em os cloretos, ela vai se sobrepondo, né, porque existe também a variabilidade, viu? Né? Isso aqui não é constante, não. Num determinado ponto, eu tenho uma frente de CO2 aí com 2 centímetros, no mesmo tempo, 20 anos, lá na frente eu estou com a frente, em vez de 20, estou com a frente com 23, 24 milímetros de frente de carbonatação. Então, isso também existe a variabilidade aí, né, nessa taxa, né, de entrada. E chega um determinado momento que essa frente ela começa a sobrepor, né? E chega um momento, né, eu dei aqui um exemplo de 30 anos, mas isso aqui pode ser mais ou pode ser menos, tá? Né, depende de uma série de fatores. Chega um determinado momento que a frente de carbonatação já ultrapassou o cobrimento de armadura. E aí, nesses casos aí, né, se diz que a estrutura, quer dizer, a armadura, ela está despassivada, né? E chega um determinado momento que eu posso até dizer com uma certa certeza que 100% da armadura ela está despassivada, ou por CO2, ou por íons cloretos, ou simultaneamente, tá? Então, nesse período mais idoso da estrutura que a situação complica, né? Porque a partir da despassivação vai haver corrosão, né? Sendo que essa taxa ela pode ser maior ou menor em função da condição de aeração e umidade, né? Se eu tiver muito úmido, a corrosão, a taxa é muito baixa. Se eu tiver muito seco o concreto, a taxa é também baixa. Mas se eu tiver numa situação do concreto parcialmente saturado, é a condição mais crítica. Então, esse é um conceito que que a gente que trabalha com estruturas de concreto, executando, projetando ou fazendo manutenção, a gente tem que ter, né? E a partir desse princípio, né, de conhecimento, a gente, né, vai fazendo uma inspeção numa estrutura de concreto, não necessariamente seria uma ponte ou um viaduto, né? Mas esses conceitos, eles vão a gente vai ter que estar sempre permeando, né, à medida que vai fazendo a inspeção, e a gente observando regiões de maior, né, corrosão. Por que ali está com maior corrosão? Por que aqui está com menos corrosão? E você começa a ter, né, esse sentimento, né, desse conceito importante para quem está no dia a dia aí, né, como projetista, ou como executor, ou como, né, pessoas também, ou profissionais de engenharia que estão fazendo aí inspeções em estruturas de concreto armado, né, né, cada vez mais se torna evidente essa necessidade, em função de que a cidade do Recife, por exemplo, é uma cidade já idosa, né, existem, sob o ponto de vista de estruturas de concreto, a expansão imobiliária no Recife começou na década de 70,
né? Então já tem prédios aí com 50 anos, não estou falando do centrão da cidade do Recife, não, estou falando, né, na periferia já, nos bairros nobres, tem edifícios já bastante antigos, como também nem se fala as pontes da cidade do Recife, viadutos, que já tem, né, pontes e viadutos com 50, 60, 70 anos, em que, com certeza, né, concretos na época de 15, 20 MPa, essas estruturas estão despassivadas, essas armaduras estão despassivadas, né, em função exatamente da penetração de CO2 ou íons cloretos. Então, a gente vai, né, falar um pouquinho, né, da importância da manutenção, que também atua na proteção das estruturas de concreto armado, né? Então, a gente falou em projeto e falou em execução, né? Mas muito da gente, muito de nós atua exatamente na manutenção, né, dessas estruturas. E o que é que, né, e quais são as causas, né, relacionadas com corrosão, né, relacionadas com a manutenção, né? Então, são situações assim muito simples, manutenções assim muito pequenas que podem levar a uma, vamos dizer, uma sobrevida muito grande das estruturas de concreto armado. Tá? Então, eu vou citar alguns aqui, que a gente vai falar aqui nos exemplos que nós vamos dar nas pontes. Né? Buzinote, né? Não sei se você vai falar de buzinote, né? Toda ponte tem um sistema de drenagem, né? E essa drenagem é um furo no tabuleiro, né? Em que, né, o correto é se colocar um tubo, né, de PVC, né, em que ele, né, a parte inferior do tubo ele ultrapassa a superfície inferior do concreto, para que a água, né, que cai ali, né, da drenagem, ela não escorre pela superfície do concreto, que é um ponto preferencial de corrosão quando a estrutura já está despassivada, né? Pingadeiras, né, é uma ferramenta muito importante aqui para a gente dar sobrevida. Pingadeira é uma coisa simples, nas bordas das pontes, né, você criar aqui uma projeção, ou em concreto, ou em argamassa, ou o que seja, para que a água da chuva não escorre, né, pelo tabuleiro, pela parte inferior da estrutura de concreto, né? É um ponto importante, né, para postergar a vida útil das estruturas, das pontes, viadutos. Manutenção de juntas estruturais, isso é um problema seríssimo, né? A gente tem muita dificuldade. As juntas estruturais, elas têm uma vida útil muito inferior à própria estrutura. Então, dificilmente, apesar de que a prefeitura, né, se você notar, quem passa ali pelo viaduto Joana Bezerra recentemente, não só no viaduto, mas tomou uma consciência, né, e refez aquelas juntas, né, estruturais. Né? Agora, essas juntas elas têm que ser feitas em manutenções preventivas. Né? Furou a junta, tem que fazer um reparo. Né? Não pode fazer e esperar né, ela se acabar para recuperar. Tá? Então, aquelas juntas ali, se elas tivessem sido feitas, né, ou tivesse feito manutenção, né, logo após a execução da estrutura de concreto armado, da execução da ponte, né, você teria muito menos problemas de deterioração das estruturas que a gente vai ver. Né? Pintura de proteção, formadores de película, bloqueadores de poros, hidrofugantes, tintas e vernizes específicos são eficientes aí para a gente prolongar a vida útil, né? E são custos assim, muito inferior a eu fazer uma intervenção corretiva depois de 15, 20 anos de uma deterioração, de uma corrosão que começou, que evoluiu, chega um determinado momento que eu tenho que fazer uma intervenção emergencial, né, para uma questão aí de estabilidade da ponte, né, de uma segurança estrutural. Tá? Vamos falar aqui alguns, vamos dizer, dar exemplos de algumas pontes, né, da cidade do Recife que tem problemas, né, para a gente exemplificar tudo aquilo que eu falei para vocês até agora. Tá? Então, né, por exemplo, né, então a ponte Paulo Guerra é uma ponte que foi construída, todo mundo sabe qual é a ponte Paulo Guerra, aquela ponte que liga, né, o centro da cidade a Boa Viagem. Existe uma ponte paralela a ela, que é a Agamenon Magalhães, a ponte Agamenon Magalhães, que é bem mais antiga do que a ponte Paulo Guerra. A ponte Paulo Guerra foi construída em 1977, então, né, 43 anos de idade. Né? E ela, vamos dizer, é uma ponte interessante, porque é uma ponte estruturalmente na forma de arco,
né, com 8 apoios, né, e cada apoio desse com 2 blocos, né, de coroamento. Tá? A primeira intervenção, existem apenas 2 juntas de dilatação nas extremidades, que isso foi importante, né, para a manutenção da superestrutura. Né? A gente não vê, né, problemas de infiltração de água na superestrutura, aparentemente. Tá? Mas existe um problema... Dá de passar aqui. Né? Essa ponte aqui, ela tem uma foto panorâmica, né? É uma ponte que tem 2 tabuleiros, né? Se eu não me engano, 4. Tinham 4 faixas de rolamento, mas agora com ampliação para acesso ao Shopping Center Recife, se criou mais 2 faixas de rolamento, tá? Que não está aí nessa foto, que é uma foto antiga. E se tinha esses blocos de coroamento. Né? Então, um dos problemas dessa ponte, né, na intervenção que foi feita, né, são esses blocos de coroamento aqui que, né, tiveram problemas de reação com agregado, está relacionado à fase de execução, apesar de que naquela época, né, nem se pensava aí, né, na possibilidade de reação com agregado em pequenos elementos de concreto, a gente pensava em reação com agregado, né, em estruturas de hidrelétricas, né, obras de grande porte, do ponto de vista de volume. Mas, né, foi diagnosticado em 2001 um problema de execução. Tá? Existe um outro problema de execução interessante relacionado com o projeto, não mais execução. Essa ponte, se você olhar aqui, ela tem uma certa inclinação, né, tanto para uma margem como para outra. E esses tabuleiros, né, esses blocos de coroamento, eles não têm a cota superior, ela não é nivelada. Né? À medida que vai chegando no centro, essa cota ela sobe, tá? É uma cota mais alta. E aí, na maré alta, né, da cidade do Recife, né, a maré sobe e nesses blocos centrais, né, são 6 apoios, nesses 5 apoios centrais, essa água ela não ultrapassa essa cota superior dos blocos. Tá? Isso é um detalhe de projeto. Tá? E aí, na hora que você não tem essa questão aí dessa cota, né, da maré mais alta ultrapassar a cota superior do bloco, de uma certa forma, a superestrutura está protegida, né, do contato com a água. Infelizmente, tanto no apoio da esquerda como no apoio da direita, mais próximo às margens, isso não ocorre. Né? Essa cota está mais baixa do que a cota da maré mais alta. Então, em alguns determinados momentos, né, ao longo do ano, não sei quantos, esse bloco ele é submergido e essa região aqui ela é umedecida, tá? E aí nesses 2 apoios laterais, nesses 4 blocos, porque são apoios aí conjugados de 2 blocos, então seriam 4 blocos nas 2 margens, a gente vê uma corrosão intensa, né, nesse apoio, essa parte inferior do apoio. Por quê? Porque a água sobe, umedece essa região, e essa região, ao longo dos 43 anos de vida da estrutura, né, um ambiente de maior agressividade, sob o ponto de vista de umidade e aeração. Pura e simplesmente isso aí. Né? Os outros demais blocos, né, apoios, não se tem esse tipo de situação. Existe reação com agregado no bloco? Existe, em todos os blocos. Mas essa situação de corrosão de armadura intensa, né, não foi verificado em função de um microclima específico. Né? Se o projetista, na época, né, tivesse atentado, que também é uma situação difícil, porque hoje em dia já é difícil, imagine na década de 70 que esses conceitos de durabilidade não existiam. Tá? Poderia se atuar no projeto para evitar essa situação. Mas não se evitou, e aí tem que se fazer uma intervenção. Está, né? Tá aqui o bloco já, a maré baixa, eu não sei em que situação, qual o nível da maré, a frequência, né? Mas aqui você vê esse mesmo bloco, né? Esse aqui foi feito um console, né, para fazer a troca dos aparelhos de apoio também. Essa ponte não tinha um sistema de reação que pudesse macaquear e trocar esses aparelhos de apoio de neoprene que já estavam todos deteriorados. Então, se criou aqui uns consoles, uma mão francesa de aço, né, e macaqueou, né, esses apoios para a troca dos aparelhos de apoio. Tá? Mas também foi feita uma intervenção aqui para substituir essa parte inferior, né, da mesoestrutura. Tá? Então, uma situação assim mais próxima, né, você vê aí um grau de deterioração bastante acentuado, né, de corrosão intensa,
de um ambiente, né, de umidade, né, a água subia, descia, permanentemente úmido aqui, mas também com aeração, e aí a corrosão se instalou numa situação assim, muito intensa, tanto nos 4 blocos de periferia. Tá? E aí teve que serrar, né? Se apoiou aqui o macaco hidráulico, né? Apoiou esse apoio e serrou com uma fita diamantada, serrou toda essa parte inferior e substituiu, né, essa parte inferior, colocou concreto armado, colocou-se uma forma e houve a concretagem, né, dessa região para reconstituir essa parte inferior dos apoios. Né? No final, já finalizado essa intervenção, você vê essa intervenção do concreto novo. A causa continua ainda, tá? Não, maré alta, isso aqui lava, né, e umedece essa região. Claro que esse concreto aí deve ter sido um concreto de muito melhor qualidade, porque na época se tomou algum cuidado no comprimento de armadura, a proteção ela está muito mais garantida, né? Mas a causa continua ainda, né? Em determinadas épocas do ano, do dia ou do mês, eu não sei, né, essa água sobe e vai lavar essa superfície aqui inferior dos blocos. Aqui tem uma visão, né, um bloco aqui na periferia, você vê aqui, ó, já quase o nível d'água subindo aqui na cota, acima da cota superior do bloco. Esse bloco, como o outro bloco na outra extremidade, com esse problema. Então, isso aqui é relacionado a projeto, puro e simplesmente projeto. Aqui a cota mais alta, aqui a cota mais baixa. Ponto viaduto Joana Bezerra, né? Então, construída em 1979, com 41 anos de idade, né? Essa estrutura é interessante, que são 2 tabuleiros aí, né? E os apoios, é um bloco único apoiando 2 pilares, um de um tabuleiro e outro do outro tabuleiro. Esse tabuleiro aí em concreto celular, em uma estrutura de tabuleiro celular, né? Fechado, né? Em que a gente encontra uma situação interessante de projeto, né, de conceitual nessa ponte, que levou, ou está levando a deterioração, vamos dizer, dessa ponte prematura, né, se não houvesse esse tipo de problema. Tá? Então, aqui um exemplo da ponte, né, de um tabuleiro, né, o tabuleiro, ele não vê a parte inferior, e aí você vê a degradação, do tabuleiro na superfície inferior dos blocos. Né? E aí que você percebe essa região aqui, quem vai, né, passa pela ponte, existe aqui uma placa de concreto vedando essa distância, né, desses 2 tabuleiros aqui, tá? E essa placa, ela não é vedada, são placas pré-moldadas em que a água da chuva, ela cai em cima dessa placa e vai escorrendo pelo tabuleiro, né? E esse escorrimento da água leva, né, a deterioração da estrutura de concreto armado. Provavelmente, se a gente tivesse feito uma intervenção aqui de uma pingadeira ou de uma impermeabilização dessa placa, essa situação não existiria, ou estaria numa situação assim, muito menos intensa de corrosão. Tá aqui essas placas, né, pré-fabricadas, e aqui você tem uma abertura entre uma placa e outra, que a água da chuva cai aqui e vai escorrendo por baixo do tabuleiro, uma região úmida que não seca, né, mantendo aí uma umidade e aeração, né, simultaneamente. E aí você vê esses problemas de corrosão no tabuleiro. Tá? Então, né, muita mancha, muita corrosão. Isso aqui, se não houvesse, eu tivesse feito, tudo bem, né, o projeto ele foi falho sobre a questão de durabilidade, mas se tivesse tido inspeções assim, periódicas, e quem tivesse feito a inspeção, né, tivesse um conhecimento maior, né, sobre a questão da durabilidade, poderia ter evitado essa situação. Claro que vai se abrir uma licitação aí sem nenhum indício de corrosão, mas é uma situação assim que deveria existir, se projetou a ponte, se executou a ponte, mas, né, no uso da ponte se observa uma situação crítica que vai levar a uma deterioração prematura da estrutura de concreto armado. Então, por que não intervir, né, e não intervir prematuramente, logo no início, do que esperar numa situação dessa em que o custo de intervenção ele vai ser altíssimo? Isso aí passou por várias gestões, né, da prefeitura, porque foi construído em 1979.
né? Então, é uma situação, assim, delicada, tá? Além disso, as juntas, né, de estruturais, né? Elas foram vedadas, agora fechadas, tá? Mas você vê aqui como era a abertura dessas juntas. A água escorre por aqui e vai para dentro do tabuleiro, né? Umedecer a estrutura e levar à deterioração prematura da estrutura, tá? E aí, essas juntas aí, né, umidade, proliferação aí de vegetais, de fungos, né, numa situação crítica aí, provavelmente é onde estão aí os nichos de ancoragem dos cabos ou das cordoalhas de proteção. De proteção. Os aparelhos de apoio, né, em função de uma situação dessa, de umidade permanente, não existe mais os aparelhos de apoio. Então, a intervenção de uma ponte dessa, que provavelmente vai ocorrer, né, daqui a pouco tempo, né, o custo dessa intervenção ela vai ser altíssimo, né? Se tivesse sido feitas essas intervenções, pequenas intervenções de manutenção preventiva, essa ponte não estaria nem perto do estágio, né, do estado que se encontra. A ponte do Derby é um outro caso assim, interessante. É uma ponte também de tabuleiro, em concreto protendido, né, celular. Né? Essa ponte é uma ponte que está em tabuleiro assim, em perfeito estado. Né? A gente numa inspeção de barco, não viu nenhum indício de corrosão. Essa ponte foi construída na década de 60, se não me engano. Tem uma vantagem, porque não tem juntas estruturais, isso é uma grande vantagem, é um elemento único, tá? Com 4 apoios, né? Os encontros desses apoios aqui dentro do rio, tá? E aí nós observamos problemas de businote, né? Um furo aqui, não tem aqui prolongamento aqui do tubo, né? A água escorre pela superfície do concreto, as concessionárias também é um problema também, né? A prefeitura deveria estar em cima, né? Quando fosse fazer alguma intervenção, né, de troca de tubulação, colocação de tubulação, tem que supervisionar, porque eles furam e não tomam cuidado de vedar esses furos, tá? Então, e uma situação assim interessante dessa ponte é que essa travessa, se você perceber aqui, existe uma linha branca ao longo dessa travessa, que é exatamente o nível da água, né? Numa maré cheia, né? Numa enchente, não sei, aí teria que se verificar a cota, etc., né? Mas existe uma lavagem, né, dessa região, né, na travessa, tá? E esse contato com a água, né, do rio, né, levou a um problema desse aqui, tá? A ponte, a superestrutura e a mesoestrutura que essa travessa, se não fosse essa situação aí de corrosão devido a um microclima muito específico, estaria em perfeito estado, né? Talvez não, os problemas nos tubulões, como ocorreu na Ponte da Torre com maior intensidade, mas não viria essa situação se a água não encostasse a superfície dessa ponte, né? Na região inferior da travessa, tanto de uma como da outra. Então, no projeto, poderia se elevar um pouquinho a cota dessa travessa para impedir essa água, ou, se chegasse à conclusão, né, fazer uma proteção específica com maior cobrimento nessa região, para aumentar a vida útil desse concreto armado nessa localização. Situações aí de businote, isso é muito frequente nas pontes, né? Muitas vezes é um furo que é feito por uma concessionária, né? Então, corrosão de armadura aqui não é região úmida. Esse concreto aqui ele tem mais de 60 anos. Está em perfeito estado, não existe corrosão generalizada. A corrosão ocorre, né, pontualmente devido a situações dessa, da água em contato com o tabuleiro. Né? A ponte Joaquim Cardoso é uma das pontes mais novas, foi construída em 2000, se não me engano, deixa eu ver aqui, 20 anos, né, de idade, né? A estrutura em vigas, né, pré-fabricadas, apoiadas em travessas moldadas no local, e é só mostrar uma situação assim, né, recorrente. Tá aqui o detalhe da ponte, existe problema de corrosão nessa estrutura metálica de acesso de pedestre, mas está aqui o sistema estrutural, 5 peças pré-fabricadas com travessas. Se você observar aqui, uma mancha grande de água, de quê? Da água da chuva, né? Não tem aqui
a junta de dilatação, junta estrutural, ela está aberta, e a água escorrendo, né, por essa junta e umedecendo essas travessas. E aí você, né, observa uma situação dessa, né, em que a água escorre já com estalactite aqui, né, e indícios já de corrosão, né, que se observa assim muito tenuamente numa quina dessa daqui, né. Se essas juntas elas fossem, né, feitas manutenções, né, preventivas nessas juntas, né, você não teria essa mancha e esse escorrimento de água e essa travessa estaria em perfeito estado, né, de perfeito estado de conservação. Né? E aí você vê aqui uma junta Gini, né, com o esbocinamento da junta, a água cai por aqui ao longo de anos e anos, né, de umedecimento, secagem, umedecimento, uma situação favorável depois da despassivação da armadura. Provavelmente, parte dessa estrutura aqui, dessa trelice, dessa travessa, ela está despassivada, e aí, meu amigo, depois de despassivado, afaste a água dessa travessa, né, fazendo, né, manutenções preventivas nas suas juntas de dilatação. Um outro exemplo, né, é a ponte Gregório, né, Bezerra, a ponte mais nova, né, do sistema viário nosso, foi construída em 2004, tá? Então tem 16 anos, é uma ponte pequenininha, né? Essa ponte ela tem 4 apoios. Vou mostrar aqui um detalhe do que é essa questão aí de microclima, tá? Claro, existem problemas aqui, como sempre, nos tubulões, né? Uma região que deveria ter uma permeabilidade, um melhor concreto, né? Você vê problemas de remendo na época, de reparo na construção, né? Que já levam a problemas de corrosão, né? De armadura. Uma região mais crítica e a mais vulnerável, sob o ponto de vista de qualidade do concreto, que é a região de variação da maré. Tá? Agora, se vocês observarem aqui, essa ponte é dividida em 2 tabuleiros, o tabuleiro de pedestre e o tabuleiro de veículo. O tabuleiro de pedestre, de veículo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 6 longarinas, e a de pedestre, 2 longarinas. E você vê uma junta de dilatação aqui, né, toda, né, umedecida aqui, né, escorrendo água. Essa umidade aqui ela não sai, porque é quase que permanente, você não tem insolação que venha secar essa superfície, essa região do concreto. Tá? E aí... Dificuldade aqui. E aí você vê uma umidade permanente, né, nessa junta. Por quê? Existe uma barreirazinha de Newjersey que separa a parte rodoviária da parte de pedestre. E aí essa barreira colocaram em cima da junta sem vedar a junta. E aí você vê a abertura aqui, ó. Então a água, ela da chuva, ela escorre e passa aqui por baixo e vai umedecer, né, essa estrutura. Né? Não tem corrosão ainda, porque é uma ponte recente, né, de 2004, e provavelmente os conceitos de durabilidade já caíram na NBR 6118 de 2003, né? Mas não tem vida eterna, tá? Daqui a alguns anos vai despassivar e aí começa o processo, né, a dinâmica, né, a propagação da corrosão num ambiente extremamente favorável. Tá? Então, isso é um detalhe executivo, né, que deveria ser pensar, quer dizer, as pessoas, os profissionais que estão envolvidos, têm a noção de que essa situação aqui é uma situação crítica, né, e infelizmente a prefeitura ela provavelmente só vai tomar providência quando já tiver corrosão, né, num estágio mais avançado, né, e aí a intervenção vai custar caro, tá? Vai custar caro. A ponte da Boa Vista, né, uma ponte também, né, uma ponte mais do que centenária, é claro que houve aí diversas intervenções, ela foi recuperada, a última intervenção, se não me engano, foi em 1967, né, com os danos que sofreu na cheia de 65, 66, né, mas o tabuleiro está muito bem conservado, né, sendo que ocorrem algumas situações de furos, né, que se faz na laje, ao longo do tempo, para escoamento, intervenção, né, e aí se cria situações assim, vulneráveis, né, de corrosão de armadura, que isso não deveria existir. Né, devia ter uma manutenção preventiva
né, e inspeções periódicas, em que, se observasse uma situação dessa, já se fazia essa intervenção, né, num custo muito menor do que esperar, né, por mais tempo, décadas, né, anos, para que se fazia uma intervenção maior, num custo muito maior. Tá? Por último, né, para encerrar essa intervenção, né, nós temos aqui nessa apresentação a Ponte Princesa Isabel, né, uma ponte aí centenária, né, muito antiga, né, ponte com aproximadamente 107 anos de idade, né, tendo 64 anos desde a última intervenção, né? Então, é uma ponte importante no sistema viário, uma ponte tombada, né? E, né, a gente vai mostrar ela aqui numa fotografia panorâmica, e uma situação interessante, porque a última intervenção que foi feita, você observa que, né, essas longarinas, que é a concepção estrutural dessas pontes do centro da cidade, elas têm corrosão intensa, mas não generalizada, né? Se vocês observarem, essas corrosões, elas ocorrem mais intensamente, né, nas regiões de infiltração de água pelo tabuleiro, né? Então, você vê aqui mancha de água, corrosão, mancha de água, corrosão, mancha de água, corrosão, mancha de água, corrosão. Né? As longarinas de periferia, sem pingadeira, corrosão, né? Se, né, numa intervenção, muitas vezes você atua para reparar estruturalmente a ponte, mas não tem um projeto de proteção. Um projeto, né, o que seria essa proteção? Impermeabilização do tabuleiro, né? Muito provavelmente, se essa, claro, uma impermeabilização, né, estudada, né, para ter uma vida longa, né? E muito provavelmente a situação da ponte não estaria nesse estágio se você tivesse, além da recuperação estrutural, né, para recompor a estabilidade, a segurança estrutural, né, se fizesse um projeto de recuperação. Quem fosse executar, reparar, né, utilizaria, construía pingadeiras, fazia impermeabilização do tabuleiro, né, para evitar essas situações. Tá? E aqui mais detalhes, né? Está aqui uma situação crítica, né, dessa longarina, num determinado ponto, corrosão, né, uma transversina aqui, que liga uma viga a outra. Não, aqui eu acho que é uma peça pré-fabricada dos equipamentos aí de alguma concessionária, né? Então, você vê aqui, né, a viga de bordo, né, corrosão aqui, né, infiltração de água, muita mancha. Então, é uma situação que a gente tem que, né, como profissional, começar a pensar nessas questões, né, de você fazer intervenções preventivas de proteção, né, para evitar o contato da água com estruturas antigas, estruturas idosas. Se você não conseguir evitar, você faz um reparo hoje, poucos anos depois, tu tem que vir reparar novamente, porque eu não consigo passivar a armadura. Ela despassivou, apesar que existem ainda técnicas hoje de realcalinização, extração de íons cloretos, mas são técnicas ainda experimentais ou utilização em grandes estruturas, né, na Europa. Não é o nosso caso aqui, infelizmente. Então, algumas conclusões aí né, para a gente refletir. Então, primeiro, necessidade de se implantar uma gestão de inspeção e manutenção nas obras de arte, né, pontes e viadutos, introduzir inspeções periódicas rotineiras e especiais nesses equipamentos é de fundamental importância, gerar bancos de dados com plantas, levantamentos fotográficos e ensaios, né, efetuados nessas obras de artes especiais, né, dando notas e classificações. Existe uma norma hoje de inspeção em obras de arte especiais, né, muito bem elaborada, que dá um roteiro muito interessante, né, e muito assertivo né, de como fazer essas inspeções, dar nota nessas pontes, dividir a ponte em meso, superestrutura e fundação, né? Ações de manutenção, né, de manutenções preventivas e corretivas, incluindo aí manutenções de juntas, pinturas, eliminação de infiltrações, né, são ações importantes para a gente possa ter, né, uma melhor, uma vida útil mais longa nas
nas nossas pontes, né? Sabendo que isso aí não é exclusivo da cidade do Recife, né? Nem no Brasil, né? Os países, né, desenvolvidos, eles gastam bilhões, né, de dólares em manutenção da sua malha ferroviária e malha rodoviária, né? Em função de que as estruturas envelhecem e chega um determinado momento que essas intervenções, essas manutenções corretivas, elas têm que existir. Então, eu agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui, né, em mais uma terça no CREA, né, abordando um tema que é bastante relevante, né, porque o Recife, ela já é uma cidade, como eu te falei, já é uma cidade idosa, sob o ponto de vista de estruturas de concreto, e cada vez mais nós necessitamos de uma conscientização maior da importância, né, das inspeções e manutenções, né, manutenções mais cedo, né, para que a gente tenha, economize recursos, né, importantes aí para a nossa cidade. Então, queria agradecer aí a Suênia, né, pela oportunidade dessa apresentação. Agora, vou repetir. Ouvem? Tibério, pela sua apresentação. Neste momento, vamos passar para a pergunta dos participantes. Lembrando antes que os internautas que se inscreveram no Simpla, por favor, insiram seus nomes completos no chat para realizarmos a conferência e a plataforma sim poder emitir os certificados. Vamos lá. O Paulo Gomes, deixa eu ver se eu entendi o que ele perguntou. Na verdade, ele faz um comentário e depois uma pergunta. Ele fala que, alguns anos atrás, uma empresa fez o jateamento em várias pontes do Recife. Daí ele pergunta, este procedimento foi correto à vida útil? Este jateamento valeu a pena ou já está fora de conformidade? Na realidade, não é. Tá ouvindo, Suênia? Tá ouvindo bem? Você me ouve? Ou você está me ouvindo? Sim. Tá. Paulo, na realidade existe vamos lá, essa técnica de jateamento, ela vem sendo questionada, né, há já alguns anos, em função aí da qualidade do concreto, né, jateado, principalmente quando esse concreto ele está em contato com um meio, com água, né, com cloreto, a água do mar, né? Então, é um procedimento de reparo, né, em que a permeabilidade desse concreto, né, e a variabilidade, né, dessa permeabilidade, ela é bastante grande, tá? Então, você não consegue manter uma uniformidade na qualidade do jateamento em função da técnica de jateamento, utilizada, tá? Então, não é um reparo hoje, né, recomendado para essas situações, principalmente quando a estrutura está em contato com a água do mar, né? Com a água do mar. Obrigada. Pablo Pessoa. Professor, é viável, antes de usar a armação, passar algum produto para protegê-las, tipo zarcão? Alguma pintura, algum produto, algo assim no mercado? Isso é um questionamento, é um outro questionamento também, tá? Na realidade, o que acontece é o seguinte: quando você vai fazer um reparo estrutural, e aí você vai reparar a região que está corroída, né? Então, o processo de corrosão eletroquímica se geram cátodos, né, pilhas eletroquímicas, quer dizer, pilhas eletroquímicas onde existe um ânodo e um cátodo, né? Existem, né, e esses cátodos desses ânodos são relativamente grandes. Então, numa estrutura de concreto armado, tem uma região corroída, que é a região anódica do processo de corrosão, e uma região catódica, né, em que a região anódica cede elétrons para a região catódica, esse elétron é consumido aí,
na região catódica, e a pilha é fechada pela umidade que está dentro do concreto, que, né, transporta eletrólitos. Aí forma a pilha eletroquímica. A corrosão se dá naquela região, né, porque a armadura está despassivada, tá? Ou por íons cloretos ou por CO2, tá? Um processo natural de despassivação. E aí, quando você vai reparar, você remove aquele concreto, né? Você tem que expor a armadura, né? E aí, né, limpar a armadura, né? Se for cloreto, é complicada essa limpeza, né? Tem que ser muito bem criteriosa, porque os cloretos eles penetram dentro na capazinha superficial do aço e é difícil a sua remoção. Mas tem que limpar, né? Não houve redução de seção, você não precisa complementar com a armadura. Mas aí você vai reparar com concreto, né? Na hora que você repara com concreto, né, você vai passivar novamente a armadura naquela região, né? Então, esse conceito de colocar zarcão, vamos dizer, é uma intervenção que para mim não é efetiva, tá? Você tá gastando dinheiro, né? Mas ela não, né, se você recompor com concreto novo, que é o que você vai fazer, tu vai, tu vai usar um concreto que na hora que você recompõe, o pH vai lá para cima novamente, então você já passiva a armadura e não tem íons cloretos, né? Porque você está colocando um concreto novo, né? O que pode ocorrer, né? E é pertinente é que quando você recompõe uma determinada região, né, você recompôs ali o concreto, né, o pH foi para 13, né, e não tem os cloretos, a região, né, nas proximidades, que era um cátodo no processo da pilha eletroquímica, pode inverter a polaridade, e aí a região, né, que não tinha corrosão antes, começa a inverter, e aí você total o concreto são, onde eu reparei, e aí começa a surgir corrosão do lado que não tinha corrosão, né? Mas isso não vai ser resolvido com zarcão. Tá? Então, geralmente no reparo você procura cortar um pouquinho mais o concreto, além da região efetivamente corroída, para tentar evitar esse tipo de situação. Ok, obrigada. Isso deu para Erinaldo explicar a Viana, forma. Erinaldo Viana pergunta: Professor Tibério, na elaboração do projeto, é apresentado algum plano de manutenção preventiva? Veja bem, hoje a tendência, quer dizer, hoje existe a tendência de você ter um manual de uso e operação. Isso está em vigor exatamente nos edifícios residenciais, porque você tem a norma de desempenho hoje que exige, né, exige esse manual de uso e operação, que deveria também ser estendido também para as obras da arte, tá? Né? É um manual muito mais simples, né, do que numa edificação não é só estrutura de concreto armado, né? Instalações elétricas, revestimento, pintura, né, sistemas, né, hidráulicos, né? Mas é interessante que numa construção de uma ponte, né, de uma obra da arte, seja viaduto, ponte ou que seja, né, o projetista ele elabore um manual de uso e operação, pelo menos daí a frequência, né, de troca de juntas, se houver. O ideal é que não existisse juntas estruturais em pontes. É possível, né, se executar, né, porque é sempre um problema, principalmente aqui no Brasil, né, você executa uma ponte com juntas estruturais e tu passa décadas aí sem fazer uma recomposição dessas juntas, né? Então, é interessante que se faça esse manual de uso e operação, né, com troca regularmente, né, inspeção periódica. Esse manual é muito interessante, tá? Esse manual da BNT de inspeção, né, em obras de artes especiais. Agora, não tem, eu não sei, eu acho que não tem obrigatoriedade, não, tá? Como tem as edificações aí residenciais hoje, uma norma específica. Obrigada. Não temos, que infelizmente do Paulo Gomes, mas que eu não consegui entender. Bom, os pontos do Recife representam um aspecto tão importante que, além dessa agenda, vão ser alvo da próxima Blitz do CREA, projeto que realizamos com profissionais voluntários. A anterior foi no Rio Ipojuca,
E a próxima ação vai acontecer em 12 pontes no final desse mês. Vamos aproveitar o máximo essa oportunidade. Temos sua explanação, professor Tibério, e a participação de todos. Até o próximo Terça no CREA. Boa noite. Tibério, gostaria de passar alguma mensagem, falar algo? Não, mais uma vez, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar mais uma vez aí participando desse evento do CREA, né, que é importante aí para a comunidade da engenharia, né, em vários temas, né, que se aborda, e no caso do meu aí a importância aí dessa conscientização, né, da importância das inspeções e manutenções, né, corretivas e preventivas não só em pontes e viadutos, mas em qualquer estrutura de concreto armado. Então, muito Sim. obrigado aí, Suênia, pela oportunidade de expor Obrigada o tema. a todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.